Queridos amigos, estamos chegando mais uma vez com mais uma edição do nosso momento Pergunte ao Padre. Nas perguntas de hoje, a primeira pergunta: por que a Bíblia diz deixe que os mortos enterrem seus mortos? Aqui Jesus está se referindo à necessidade que um discípulo tem de renunciar a muitas coisas, de deixar de lado muitas coisas, muitos apegos, inclusive os apegos da família. Quando Jesus convidou um discípulo a segui-lo, ele disse: eu te seguirei, Senhor, mas deixa primeiro que eu enterre o meu pai. Provavelmente ele não esteja se referindo ao pai que já estava morto à espera da sepultura. Estava se referindo ao cuidado que ele deveria ter para com seu pai até o momento da morte, porque é o quarto mandamento da lei de Deus, honrar pai e mãe. E isto para um judeu era muito importante, o cuidado com os pais. Por isso que Jesus diz: deixe que os mortos enterrem os seus mortos, ou seja, deixe que aqueles que espiritualmente estão mortos, aqueles que ainda não me conhecem, sepultem os mortos, mas tu que agora me conheces, me siga. Ou seja, Jesus está se referindo à necessidade de se desvincular, de tirar da sua vida certos apegos, inclusive os apegos para com a família, para segui-lo livremente. Segunda pergunta: todas as Bíblias são universais, independente da religião? A Bíblia Sagrada, verdadeira identidade, a palavra de Deus para a mulher de hoje, tem a escrita mais fácil de ser entendida. Pode ela ser adquirida por um católico? Bom, a Bíblia católica ela é completa. A Bíblia dos evangélicos, a Bíblia protestante, ela tem 7 livros a menos. Porque Lutero, quando se separou da Igreja Católica, quando foi traduzir a Bíblia, na sua versão, ele não quis que estivessem presentes os livros que não tivessem sido escritos em hebraico. Então, 7 livros do Antigo Testamento foram escritos em grego e Lutero usou este argumento: estavam escritos em grego, então não poderiam ser de inspiração divina. Claro que alguns desses livros fazem referência explícita a algumas doutrinas católicas que Lutero acabou rejeitando, como a intercessão dos santos, ou até mesmo o Purgatório, como está lá em Macabeus, que é um dos livros que foram retirados por Lutero. Eu acredito que os católicos devem comprar Bíblias católicas, não tem por que comprar Bíblias com 7 livros a menos. Nós cremos na revelação divina que está contida na Sagrada Escritura, então não há por que ocultarmos ou retirarmos da nossa vida espiritual, da nossa leitura, os livros que estão na Palavra de Deus. A Bíblia existe inclusive graças à Igreja Católica. O Novo Testamento, ele foi conservado graças à Igreja, nasceu dentro da tradição da Igreja. Portanto, nós precisamos ler e ter em casa Bíblias que são católicas, não Bíblias que são evangélicas, com todo o respeito que temos aos nossos irmãos, mas procuremos ter esse cuidado. Eu quero agradecer de uma forma muito especial uma carta que nós recebemos com muitas perguntas e muitas sugestões a respeito da nossa paróquia. A pessoa nesta carta, ela tem uma primeira pergunta pedindo se existe um plano paroquial de pastoral e se esse plano ele foi feito envolvendo as diversas comunidades, já que cada comunidade tem as suas necessidades. Bom, nós não temos um plano paroquial de pastoral. Por quê? Porque nós temos o plano diocesano de pastoral e nós buscamos seguir e nos adequar ao plano de pastoral que vem da diocese, o plano de 2021 a 2023. Temos também o plano, as diretrizes da Ação Evangelizadora do Brasil, que vem da CNBB. Temos também os direcionamentos do Papa Francisco, as normas gerais da Igreja. Então, nós não temos necessidade de, neste momento, fazermos um plano de pastoral paroquial, uma vez que nós estamos tentando nos adequar ao plano diocesano de pastoral.
A pessoa também aqui está sugerindo a formação de lideranças. Nós já fazemos aqui na nossa paróquia, inclusive este ano tivemos a formação para os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística, está acontecendo a formação para os catequistas e aconteceu também uma formação sobre a campanha da fraternidade. Então, nossa paróquia oferece diversos espaços, diversos momentos de formação. Inclusive o Pergunte ao Padre é uma oportunidade de nós sermos formados, sobretudo visa as lideranças da nossa comunidade. Mas temos também outras iniciativas que acontecem na nossa paróquia que visam a formação das lideranças. Também aqui está sugerindo que nós façamos uma prestação de contas. Agradecemos esta sua sugestão. Outra pergunta: por que não estão mais rezando missa de 7º dia de falecimento nas capelas? Existem capelas que são mais distantes da matriz e muitas pessoas têm dificuldade de ir até lá. E depois pode acontecer algum imprevisto no caminho e se chegam atrasados na missa não podem comungar, segundo o que foi dito pelo padre Lucivan no programa da paróquia na Rádio Solares no dia 25 de junho. Além do mais, as pessoas dedicam toda uma vida para a comunidade e nem têm o direito de uma missa de 7º dia na própria comunidade. Bom, nós nunca deixamos de celebrar as missas de 7º dias, uma vez que é a própria família quem deve marcar esta missa. À medida do possível, quando a missa mensal está próxima, nós fazemos o 7º dia nesta missa. Mas é uma questão de a família conversar conosco para nós organizarmos melhor como podemos atender a esta demanda. Mas todos os que a família desejam e combinam conosco têm a missa de 7º dia. Quanto a chegar atrasados à missa, eu faço a seguinte comparação. Se nós nos atrasamos 10 minutos no advogado, ele nos atende. Se nós nos atrasamos 10 minutos no médico, ele nos atende. Nós podemos ir de Antônio Prado para Caxias e acontecer um imprevisto pelo caminho e ele não vai nos atender, certamente. Vai pedir para que nós venhamos outro dia e remarquemos a consulta. Então nós sempre fazemos um esforço de chegar antes. É uma questão de respeito pelo compromisso e pelas pessoas que estão lá nos esperando. Porque com Deus é diferente. Nós sempre chegamos com antecedência nos demais compromissos que nós temos. Mas para a missa nós sempre damos um jeito de chegar atrasados. Uma coisa é o imprevisto que de fato acontece pelo caminho, que muitas vezes é raro. Outra coisa é nós nos aprontarmos 5 minutos antes das 9, achando que vai dar tempo de chegarmos para a missa que começa às 9 horas. Então é uma questão de respeito, sobretudo com Deus e com a comunidade, que muitos daqueles que estão na comunidade, que estão na igreja, chegaram com antecedência. Têm o seu lugarzinho, se preparam para a missa, oferecem as suas intenções. Então nem sempre podemos usar essa desculpa dos imprevistos raros que acontecem no nosso caminho. E hoje todo mundo tem carro, então não podemos mais usar certas desculpas para chegarmos atrasados à missa. E quem chega atrasado à missa, de fato, não deve comungar. Aqui é uma questão litúrgica e teológica. A missa, ela é um todo. A missa toda nos prepara para comungarmos. Ou seja, o ato penitencial nos prepara para isso, o canto do hino do Glória, a liturgia da palavra, a homilia do Padre, tudo isso nos prepara para a comunhão, que é o ápice da Eucaristia. Tem sentido uma pessoa comungar se ela chegou na homilia e não comungou da palavra de Deus? Tem sentido uma pessoa comungar chegando no Pai Nosso? Ela perdeu toda a liturgia eucarística. Então tenhamos o bom senso. Uma coisa é chegar no sinal da cruz, outra coisa é chegar uns minutos antes da comunhão e entrar na fila. É um desrespeito com a Eucaristia. É um desrespeito também com quem está na igreja e chegou com antecedência. E o uso de anticoncepcionais, pecado? Ter muitos filhos, quantos Deus mandar? E o sustentar, educar, enfim, tudo que envolve a criação de um filho.
Imagine um casal com 2, 3, 5, 8 filhos, sustentar uma família com um salário mínimo. Isso quando tem, porque existe o desemprego e tantas outras situações. Sim, concordo com você. De fato, educar e sustentar um filho no atual cenário não é fácil, assim como não era fácil há 80 anos atrás, há 60 anos atrás, e os nossos nonos, mesmo assim, sustentaram 10, 11, 12 filhos. Hoje nós temos muito mais condições, inclusive humanas, de sustentar os filhos, aqueles que Deus mandar, educando-os na lei de Cristo e da Igreja. Eu quero deixar bem claro que aqui não é a opinião do padre Lucivão. Eu não fiquei padre para apresentar aos fiéis a minha opinião, a minha teologia ou a teologia do teólogo A, B ou C. Eu fiquei padre para ensinar aquilo que a Igreja ensina. E de mim vocês não vão ouvir algo que seja contrário àquilo que a Igreja ensina. E é no mínimo 60 anos que a Igreja vem ensinando que o uso de anticoncepcionais é pecado, pois fecha o casal a uma das finalidades do matrimônio, que é a geração dos filhos. Então, isto é doutrina da Igreja. Esta é a fé da Igreja, a que nós somos convidados a aderir e obedecer. Claro que nem todos compreendem isso. Como eu falei no vídeo em que eu falava sobre os anticoncepcionais, é um caminho de conversão. Nem todos os casais têm essa abertura de coração para compreender esta verdade tão bonita que é estar aberto à vida, acolher os filhos que Deus enviar educando-os na lei de Cristo e da Igreja. Como dizia Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você pode concordar ou não, mas lembre-se que Lutero e tantos outros reformadores da Igreja preferiram seguir as suas ideias e acabaram se separando da Igreja. É preferível errar com a Igreja do que errar fora dela. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.